ninguém merece ficar falando aqui o tempo todo sozinho, então fiquem à vontade para me interromper. Então, como a Luiz falou, eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro e trouxe mesmo essa experiência para trazer o outro lado, né? A visão de como ajudar e de uma forma mais comportamental, mais prática, daquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar e para ter um sucesso realmente financeiro no futuro mesmo. Eu vou partilhar a minha tela, vocês só me contam se vocês estão enxergando direitinho aqui. Eu sou a menina do PowerPoint, cada uma com o seu jeitinho especial. Pronto. Então, vamos lá. Falar de finanças. Meninas, vocês só me ajudem com o chat. Ajuda, pode deixar. Tá, a gente ajuda. Quem foi que levantou a mão? Foi Denise? Foi Débora. Deixa eu dar uma olhadinha Débora. aqui. Débora. Débora, você levantou Quer falar, a mão? Débora? Fica à vontade. Gente, perdão. É que eu sou nova no Zoom. Eu queria saber de vocês. Caso eu precise enviar uma mensagem, alguma dúvida, onde é que eu vou aqui, além do microfone? Tá, Tipo, você vai no pra bate-papo lá embaixo. Você está vendo que tem, ó, participante, do lado de participante tem bate-papo? Tem um balãozinho escrito chat. Achou? Tá Sério? vendo? No meu não tem, não. No meu tem escrito mais. E aí, quando eu vou para o mais... Ah, achei. Perdão. Boa. Tá. Aí, ó, abre lá o Obrigada. bate-papo. Abre o bate-papo. Aí, quando você abre o bate-papo, tem lá, ó, para todos ou para cada pessoa que está aqui. Se você quiser botar dúvida para todos, coloque, porque aí a gente consegue ver para ajudar aqui você, alguma pergunta para a Lucila, tá? Mas se você quiser falar com alguém no privado, também pode falar, fique à vontade. Tá certo. Obrigada e perdoe o incômodo. Não, Isso, imagina, de à jeito nenhum, vontade, prazer. Débora. Fica à vontade, interrompa a qualquer hora. Então, vamos lá. Quando a gente fala de finanças, a gente, né, trouxe a Semana da Empreendedora e o projeto também para falar que a gente quer chegar no sucesso. Mas para a gente chegar no sucesso, né, o nosso objetivo final de ter sucesso na vida, de ter dinheiro, que seja ser rica, ou meu objetivo é só ter uma vida tranquila, acho que cada um tem, né, um sucesso, um objetivo diferente, acho que é importante a gente ter isso em mente e nunca comparar o meu sucesso com o seu sucesso, cada um vai ter essa percepção diferente. Mas para a gente chegar lá onde a gente quer, a gente tem que entender primeiro aonde que a gente está. Por quê? Porque eu posso estar muito perto ou posso estar muito longe, o meu esforço pode ser maior ou menor, eu preciso entender realmente qual que é o meu ponto de situação. É aquele famoso oncotô, oncovô. Eu preciso realmente ter essa noção, porque senão eu vou só gastar tempo, energia e sem saber realmente o que eu vou fazer da minha vida. Então, para onde que eu tô? Para onde que eu vou? Onde que eu tô? Vamos nessa. Para pensar essa posição mesmo, onde que a gente está no momento da empresa, há 3 situações básicas que a gente identifica na empresa. Se a gente tem lucro, se a gente tem prejuízo, ou se a gente está no 0 a 0, pago minhas contas. Só que, muitas vezes, a gente tem essa noção muito no achismo. Eu acho que está, ou está faltando dinheiro, não está? Como que está essa situação real da empresa? A gente tem, muitas vezes, gastos enormes, ou aparecem muitas vezes aquelas despesas extras no mês, esse mês faltou, outro mês não faltou, mas qual que é a real situação da minha empresa?
E quando a gente fala minha empresa, eu acho que é importante a gente colocar aqui também que quando a gente começa, eu acho que principalmente, vamos pegar o caso da Rô mesmo, como psicóloga, trabalha dentro de casa, né, hoje principalmente, né, não tem um consultório, faz tudo virtual, é difícil separar isso. Muitas vezes, talvez, né, no caso da Rô, por exemplo, às vezes ela não tenha realmente, não precisou, por exemplo, aumentar o gasto dela de internet para poder atender os pacientes, não precisou fazer nada a mais. Com os recursos que ela tinha na casa dela, de contas em si, ela consegue atender e gerar uma renda. Então, ela entende quase que aquilo realmente é um salário dela, ela não tem nenhum custo a mais e ela considera aquilo como renda. Mas, na maior parte dos casos, essa não é a realidade. A realidade é que a gente precisa a gente tem um custo a mais na hora que a gente cria um negócio, que a gente empreende. A gente tem, muitas vezes, esse aumento mesmo dos gastos normais, quando a gente trata aí de serviço. Quando a gente fala de produtos, né, quando a gente vai empreender, no caso, né, com gastronomia, ou um produto em si, fica mais palpável a gente entender, que a gente pensa que a gente comprou o produto, que a gente comprou aquele material, fica mais fácil identificar o custo. Isso tudo é muito mais visível para a gente, mas a gente precisa separar as coisas para poder entender esse contexto geral. E quando eu falo separar, a gente começa primeiro separando realmente o que é pessoal e o que é da empresa. Ah, mas como assim? Que história é essa de separar? O que é separar? Sabe aquela história da organização do armário, aquela zona que fica no armário da gente? Para a gente arrumar, a gente vai ter que tirar tudo que está lá no armário, para depois a gente arrumar e colocar no lugar certo. Colocar tudo na sua devida gaveta, colocar tudo no seu devido lugar. E é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente pensa nessa organização financeira. E a gente precisa começar por ela justamente para entender qual é a situação atual. Eu preciso me organizar tudo para poder entender o que é que está em cada gavetinha minha, das minhas contas. E como que é, então, como que funciona essa organização pessoal? Quando eu falo essas gavetinhas, é importante a gente identificar do que a gente tem de despesas, de gastos, principalmente aqui no pessoal, inicialmente no pessoal. O que a gente gasta hoje que é relativo à saúde? O que é relativo à alimentação, educação, cuidados pessoais, moradia, transporte? É importante a gente considerar e separar cada despesa nossa. Então, a gente sabe o que a gente paga de conta e encaixar cada continha no seu devido lugar. Eu preciso ter uma noção de onde que está indo meu dinheiro. Meu dinheiro está indo para onde? A maior parte do dinheiro que eu gasto está indo para a moradia, para o meu aluguel, para a prestação da minha casa. Ou eu estou gastando muito na educação dos meus filhos, na escola particular está muito cara. Ou é na alimentação mesmo, no supermercado subiu demais, estou gastando tudo no supermercado. Ou é no iFood. Onde é que está indo os meus gastos pessoais? Então, é importante, na hora que a gente tirar tudo para fora desse armário, eu realmente vou colocando cada coisinha no seu lugar, vou agrupando cada item no seu lugar. Quando a gente coloca, então, a saúde, alimentação, educação, transporte, moradia e cuidados pessoais, a gente considera isso como as necessidades básicas, é aquilo que a gente precisa para sobreviver. Só que a gente não só sobrevive na vida, né? A gente precisa viver. Que ninguém vive só de necessidade básica. A gente também precisa ter lazer, a gente também precisa ter um fundo de reserva, a gente precisa ter investimentos para os nossos sonhos, para a nossa aposentadoria. A gente também precisa doar. A doação também faz parte desse nosso sucesso financeiro. Doar, ele é algo importante nesse processo. Você pode começar nem doando dinheiro, muitas vezes. Às vezes você vai doar até um pouco do seu tempo para outra pessoa.
mas é importante essa doação no nosso processo de amadurecimento e de vivência mesmo, isso é muito importante. Bem, até aí, ok. Só que a gente tem também as despesas fantasmas. Esse fantasminha talvez seja o pior deles. Quando você acha que a sua moradia, que é o caro, na hora que você vai somar as despesas fantasmas, aí sim você vai assustar. É o pedágio, é o estacionamento, são aqueles presentinhos que você precisa comprar para o aniversário do coleguinha do filho, ou para a família, que aparece de repente, os lanches que a gente gasta também, lanchinho do final de semana, a pizza, assinaturas, jornal, revista, que muitas vezes a gente assina e a gente nem lembra que está assinando, que eu acho que o pior não é nem gastar, é gastar e não usar. Aí eu acho que é o fim da picada. O Netflix, 90% da gente a gente usa, fala sério. Então, é um investimento. A gente precisa de lazer na vida. Também tarifas. Muitas vezes as tarifas bancárias, elas são, na hora que você vai somar isso ao longo do ano, são exorbitantes. E você tem a opção de reduzir, você tem conta sem tarifa. Hoje tem bancos digitais, há uma enormidade de opções que tem o serviço igual, tudo da mesma forma e sem tarifa. A questão aqui é realmente a gente ter essa noção do que acontece dentro desse nosso armário. Que isso tudo aqui vai estar acontecendo. Lu, agora a gente tem noção de... Você aconselha o quê? A gente pegar, sei lá, um caderninho para quem é de caderninho, um Excel para quem é de Excel, um app para quem é de app, e aí anotar tudo que a gente gastar no mês, bem certinho, para a gente ter essa noção. Porque tem coisa, eu contei para vocês aquele negócio, né, que eu fiz há muitos anos atrás, e que aí até eu gastei R$ 500 de lanche no mês, que eu fiquei horrorizada. Assinatura, outro dia eu fui ver, tipo, Netflix, Disney, Globoplay, Telecine, não sei o que lá. Quando eu somei esse negócio, deu mais de R$ 200, gente. Pra você ter ideia, essa assinatura, tem uma assinatura do meu marido que acho que tem uns 2 meses que eu estou tentando descobrir de onde que veio, que debita no cartão de crédito. Vem lá, como é que é? O Globo, o jornal O Globo, mas não é o jornal, não sei se é o valor econômico, ele não sabe, simplesmente. E vai, e é isso aí. Só que o que acontece? Primeiro, eu acho que é importante a gente colocar aqui, cada um tem sua forma. Tem gente que vai anotar no caderninho, tem gente que vai preferir usar o app, tem gente que vai preferir usar planilha. O importante, assim, o que eu acho que a gente tem que avaliar é, primeiro, qual que é a melhor forma? O que para mim é mais viável? Tem gente que cria, inclusive, grupo de WhatsApp com o marido, gastou ali, manda o gasto, porque a gente esquece. Então, se eu gastei hoje, daqui a um mês eu vou tentar lembrar aquilo que eu gastei, para onde é que é, em que gaveta que eu vou encaixar esse negócio. Não sei, não tem jeito. Então, assim, é importante, logo que a gente faz essa análise, né, essa primeira vez, tem essas contas fantasmas aqui, você não vai achar. Você vai começar a achar isso depois de 30 dias, que você começou a registrar tudo. Você vai começar inicialmente só por aqueles lá, os básicos que você paga com boleto, você paga na conta, os maiores gastos visíveis. Mas é importante realmente parar ali, que seja esses primeiros 30 dias para ter essa identificação real de onde que está indo. E aqui não quer dizer que vai cortar tudo também. Como eu disse, é importante, a gente precisa viver. A questão é que a gente precisa, se a gente identificar que o buraco está muito grande, a gente está gastando muito mais do que a gente pode, a gente vai precisar cortar. Só que a gente tem que ficar onde? O que é importante para mim? Não, Netflix eu não abro mão. Não, mas o lanche, a pizza, eu estou comendo pizza 2 vezes por semana, mas se eu comer uma só já dá uma cortada. Onde que eu vou mexer? Isso tudo vai depender de cada um, dessas prioridades que a gente cria, só que a gente só vai conseguir identificar, limitar e avaliar isso quando a gente realmente
tira tudo para fora, avalia e faz isso. Como vai fazer, cada um vai ter a sua forma, o que for melhor. Talvez usar o telefone, o celular na hora que está colocando, né, um bloco de notas lá para colocar, e depois, uma vez por semana, você transfere aquilo para uma planilha de Excel, ou o próprio aplicativo. O aplicativo, só uma das coisas que é importante colocar, é porque o aplicativo ele faz mais ou menos tudo automático. Tem uns aplicativos, eu coloquei até a dica aqui na apresentação de alguns aplicativos para quem quiser experimentar. Tem muitos que eles já fazem até, já te mostram, ele tem uma conexão com a conta corrente. Então, tudo que já debita na conta corrente, ele faz uma pseudo-classificação do que ele entende que é aquela conta. Se é moradia, se não é, ele já te coloca, já te mostra até os gráficos. Só que o cuidado que a gente precisa ter é que, uma vez que a gente coloca o aplicativo, muitas vezes a gente tem aquela sensação que o aplicativo está fazendo para mim. E aí eu paro de olhar e vou olhar só o resumo daquilo. O aplicativo ele faz sim, mas eu preciso analisar. E tem muitas daquelas contas que o aplicativo ele não classifica. Você precisa fazer a classificação dessas contas, justamente para ele ir encaixando em cada gavetinha dessas aqui, para a gente avaliar. Entendeu? Dentro disso, a gente olhou, então, todas as contas pessoais, tudo aquilo que está na minha casa, tudo aquilo que eu gasto no mês. Pensando nisso, fiz toda a sominha. Qual, então, que precisa ser o meu salário? Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Qual que é o meu gasto comigo? Quanto que eu preciso, então, ganhar? É o meu salário mesmo. Porque eu vou ter que tirar isso de algum lugar. E vai ser da empresa. Será que a empresa vai ter essa capacidade para me pagar? É isso que a gente vai ver. Aí, a gente vai para a empresa. Na empresa, aí a gente vai avaliar o que é receita, ou seja, tudo que entra lá na empresa de receita, de vendas mesmo que eu recebi. Comparar com todas as despesas, todos os pagamentos que eu tive ali na empresa. Aquela continha básica mesmo, crédito e débito. Durante o mês, acontece também o problema, muitas vezes, do fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa nada mais é do que esse fluxo mesmo do dinheiro, do que sai, do que entra. Tem hora que vai entrar e não vai sobrar. Tem hora que vai entrar e eu vou gastar tudo e vai faltar. E tem hora que vai entrar e não vai ter contas para pagar naquele dia. Só que o que acontece? Eu olho simplesmente no mês fechado e, beleza, minha empresa está dando lucro. Só que muitas vezes eu concentrei todos os meus pagamentos para o dia 10 e eu só recebo no dia 20. Isso acontece muito. Aí a gente precisa avaliar o que eu posso fazer nesse fluxo de caixa. Que acho que uma das coisas que acontece é que a gente tem um hábito de a gente fica ansioso para pagar as contas. Entrou o dinheiro, eu quero logo pagar. Vou pagar que vai que acaba. A gente tem essa tendência. E quando a gente pensa na empresa, a gente, na verdade, não pode pensar nisso. A gente tem que deixar o dinheiro lá e pensar que o dinheiro estando lá é uma segurança a mais para a gente. A gente vai pagar no dia certo. E muitas vezes a gente vai precisar negociar, porque pode realmente acontecer um problema real de fluxo de caixa na empresa, nesse sentido, de datas realmente desencontradas. Só que é possível também negociar. Você pode, muitas vezes, alterar a data de vencimento de contas de consumo, água, energia, ou, de repente, o seu problema, sua maior despesa é com o aluguel da empresa, e você pode negociar, de repente, com o proprietário do imóvel. E só nessas negociações você consegue encaixar. E a gente precisa pensar nisso também na hora que a gente vai vender. Porque, às vezes, a gente, na ânsia de vender, não, te dou 30 dias, paga em 5 vezes. Só que, na hora que eu vou pagar para o meu fornecedor, ele quer que eu pague ele à vista. E qual que é o custo disso? De onde que vai sair esse dinheiro? Será que eu vou precisar pegar dinheiro lá no banco
pagar juros lá de 5% ao mês, 10% ao mês, para poder cobrir isso, até que ponto isso está sendo viável? Já pensou que muitas vezes a gente pode estar tendo até prejuízo nessa venda? A gente acha que a gente está ganhando, na verdade a gente está tendo prejuízo. Quanto que sobra no final das contas? E esse quanto que sobra é o real. Entrou tudo, lá no final do mês mesmo, fiz a continha toda do mês. Aqui não vou falar de fluxo de caixa mais, mas entrou quanto no mês? Paguei quanto? Sobrou quanto? Só que nessa sobra, eu não posso esquecer que da sobra eu já vou me pagar? Ainda não. Eu preciso pensar que a empresa precisa ter reserva de emergência. Por quê? Pode estragar um equipamento, eu posso ter, por exemplo, algum problema, às vezes, algum acidente com um cliente dentro da empresa, um funcionário. Eu posso, por exemplo, às vezes eu tenho um carro que faz as entregas da empresa, e esse carro quebra, eu vou precisar fazer a manutenção dele. Eu preciso ter um montante que vai cuidar dessas emergências. Além disso, eu também preciso separar um montante como investimento. Eu vou querer que minha empresa esteja naquele mesmo patamar para sempre ou vou querer que minha empresa cresça? Como é que minha empresa vai crescer se eu não invisto nela? Impossível. E eu também preciso pensar nas reservas de oportunidade. O que é essa oportunidade? É aquele desconto fenomenal que seu fornecedor está te dando. Se você comprar 30 peças hoje, ele vai te dar 20% de desconto. E isso Só parece que regido pela lei de Murphy, né? sempre. Todas as vezes que tem um negócio Ele adivinhou. ou em promoção, a pessoa não tem dinheiro. Exatamente. Exatamente. Eu nunca tinha ouvido falar em reserva de oportunidade, Lu. Agora eu vou super fazer uma reserva de oportunidade, porque é impressionante, cara. Toda vez que eu vejo um negócio assim, caraca, está muito barato, não tenho dinheiro. Se eu tivesse, não estava na oportunidade. Agora, sabe uma coisa dentro dessas reservas de oportunidade que às vezes a gente perde também? Aí voltando lá na pessoa física. A gente, quem tem filho, gasta dinheiro com presente toda vez. Com os aniversários dos menininhos, e é uma beleza. Fora isso, ainda tem os da família. Todo ano, a gente tem uma Black Friday. A gente sabe o dia que ela é. Só que a gente simplesmente ignora. Por que é que quando chega a danada da Black Friday, a gente já não compra o presente do Natal? Porque a gente acha que a gente vai comprar e a gente vai querer dar, porque a gente não consegue esconder do nosso filho também aquele presente de Natal que ele ia pedir. Sim. Mas vamos dizer que realmente o do filho eu não vou comprar, porque eu sei que isso vai acontecer. Mas não dá para comprar, por exemplo, o do meu pai, não dá para comprar os presentinhos lá dos amiguinhos, não dá para deixar isso guardado, porque a gente sabe que todo dia vai ter um presentinho extra, e já deixar lá o do menino, da menina, separadinho lá, aproveitar essas oportunidades que a gente já sabe que vai acontecer e quando vão acontecer. Não que o Black Friday seja realmente, nem sempre ele é oportunidade, também de vez em quando acontece as Black Frauds, mas a gente precisa ter a confiança e o conhecimento do que a gente vai fazer na vida, né? A gente precisa ter essa noção. E identificar onde é que pode ter essa oportunidade e ter uma reserva para quando ela ocorra, eu poder fazer, faz diferença. Porque não adianta eu aproveitar a oportunidade e comprar à vista com 20% de desconto e pagar 10% de juros no meu cheque especial e demorar 3 meses para pagar. Qual o sentido disso? Então, assim, essas contas a gente precisa pensar. E falando nos imprevistos, né? Só desgraça na vida. Doença temporária, doença grave, invalidez, acidente, internação hospitalar, incêndio, falecimento, acidente com algum colaborador, igual eu falei, perda de emprego, né? Porque muitas vezes
a empreendedora não está sozinha, o marido trabalha em outra coisa, e aí, de repente, o marido perde o emprego. Sobrou para quem? Só para sua empresa. Quebra de equipamento, defeito no carro, tudo isso aí é imprevisto. Só que todo ano tem férias, tem 13º, tem sazonalidade nas vendas. Isso aí não é imprevisto. E a gente considera. Não, porque esse mês eu tive que pagar o 13º dos meus funcionários. Não, porque esse mês, você sabe, né? Julho, eu tenho uma venda baixa, meus clientes viajam, não compram nada esse mês. Não é todo mês, todo ano que isso acontece. Por que não chegou lá? Não vou dizer que chegou junho, você guardou. Mas por que você não chegou lá nos 11 outros meses e não guardou pelo menos uma parte para poder fazer aquela compensação? Então, a gente precisa identificar e parar de falar que tudo é imprevisto. Com certeza acontecem imprevistos. Muitas vezes a gente precisa ter essa reserva para eles. Às vezes as reservas também não vão ser suficientes. Às vezes a gente vai precisar contratar um seguro. Lembrando que, por mais que muitas vezes o seu gerente te empurre o seguro sem você saber o que é, seguros são importantes, eles cobrem muitas vezes algumas garantias que a gente não vai ter condição de pagar. No caso, por exemplo, aqui de um acidente com um cliente, ou a seguros, por exemplo, às vezes em casa, né? Quantas vezes, às vezes acontece, né? Um vaso de flor cai lá do 10º andar e atinge lá uma pessoa que está passando na rua. Desgraça total, gente. Acontece. E se eu não tiver o danado seguro? E se eu não tiver reserva? Ou melhor, a minha reserva vai cobrir? É importante pensar nessas coisas. Lu, sabe o que eu digo que sempre acontece comigo? Toda vez que entra um dinheiro extra, acontece um negócio, um imprevisto que eu tenho que gastar dinheiro. Eu digo, gente, parece que o povo sente que eu tenho dinheiro, sabe? Aí diz assim, meu Deus, preciso pagar isso. Meu Deus. Gente, o carro quebra, sabe? Sempre acontece um negócio. Aí vai um vidro que custa caro, quebra. Eu falei, cara, a pessoa não pode ter dinheiro. Que vem o cosmos e joga lá uma despesa. Não dá nem tempo de esquentar na carteira, já arrumou logo. Impressionante, gente, impressionante. Eu fico perplexa com isso. Tava doida para poder gastar no shopping assim, não foi possível. Sobrando, acontece algum imprevisto. É impressionante. Aí a gente tem que olhar pelo lado bom, né? Bom, pelo menos seu dinheiro estava sobrando e aconteceu um imprevisto. Né? Exatamente. Ainda bem que seu dinheiro sobrou, né? Tivesse faltando e acontecesse imprevisto, era pior ainda. Mas, caraca, meu Deus. Aí tem que bater lá na porta do banco. Banco, me ajuda aí. Não é fácil. E não é que essa organização e essa reserva, a gente saber que a gente muitas vezes a gente sabe, é importante a gente ter essa consciência, só que da consciência até a ação também não é simples. A gente também precisa ter, se a gente não tem essa noção clara de qual que é o nosso orçamento, quanto que a gente gasta, quanto que pode sobrar ou quanto que está faltando, isso não vai acontecer. Realmente tem que estar isso assim, super, super, super claro. Pensando nisso tudo, quanto é então que pode ser o seu salário? A gente olhou a empresa, a gente olhou primeiro as contas pessoais, quanto que eu preciso ganhar. Olhei agora quanto que está sobrando na empresa. E aí? Quanto está sobrando? Que eu tenho que lembrar que tem os imprevistos de investimentos. E agora? O que preciso? Posso? Eis a pergunta que não quer calar. Aí que está o jogo do negócio. Muitas vezes a gente vai precisar fazer, passando nisso aí, né? Passou pelo pessoal, passou pelo jurídico, pela conta da empresa, os gastos da empresa, a gente vai precisar fazer aí esse ajuste de contas. Dentro das despesas, todas as despesas, seja ela da empresa ou seja ela pessoal, o que é essencial mesmo? O que eu preciso para a minha sobrevivência?
O que é necessário? Não é para minha sobrevivência, não, mas eu preciso disso para ser feliz. E o que é realmente supérfluo? Isso aí é só status, bobagem, não uso. O que realmente eu não preciso? E aí a gente vai pensar no que a gente pode cortar, no que a gente pode reduzir e no que a gente pode manter. Só fazendo isso aqui, a gente vai balancear primeiro esse lado das despesas, diminuir as despesas. Só que nem sempre diminuir as despesas vai ser suficiente. Às vezes eu vou precisar também aumentar a entrada de dinheiro. Solução para todo mundo. Luiz na jogada, aumento de venda. Fato. Aumentou a venda, resolve 99% dos problemas. Só que também não adianta eu aumentar minhas vendas e jogar o dinheiro fora. Acho que ninguém quer rasgar dinheiro aqui, né? Acho que essa é a questão maior. A gente quer organizar a nossa vida para a gente poder alcançar os nossos sonhos, poder fazer a viagem que a gente quer, poder ter uma vida tranquila, pensar no nosso futuro de uma forma mais tranquila. E, além disso, outra fonte de renda. Às vezes vai ser necessário. Às vezes eu vou entender que eu não consigo diminuir as despesas do jeito que eu preciso, aumentar as minhas vendas no máximo para pagar todas as minhas contas. Às vezes eu vou precisar de outra fonte de renda. Às vezes eu vou precisar diversificar, de repente abrir um outro negócio junto, ou às vezes eu vou precisar ali fazer um outro trabalho ali em meio período, ou algumas horas, algum outro serviço que possa agregar nessa renda. A gente precisa ter isso claro, mas isso só vai ficar claro na hora que a gente tiver consciência de qual que é o tamanho do meu buraco, literalmente. Então, tudo isso ele vai passar pelo fluxo de caixa, que a gente vai assim, entrar mais no detalhe lá dentro do projeto. A gente também vai precisar avaliar também a formação do meu preço. Às vezes eu estou aumentando muito a venda, mas pode ser que meu preço ele não foi calculado da forma adequada. A gente tem aquela ideia de que basta pegar o valor de custo e jogar 200% que eu estou ganhando 200%. E essa não é a realidade. A gente tem vários outros custos que estão ali envolvidos. Então, a gente vai falar bem detalhado também dessa formação de preço lá no curso. E quanto que eu preciso vender para ter lucro? A gente também precisa ter essa noção. Muitas vezes a gente sabe quanto que a gente tem ali de quanto que está sobrando dessa receita de cada produto, mas será que eu tenho essa noção clara de quanto que eu tenho que vender para pagar as contas da empresa ainda que eu estou falando? Eu tenho essa noção quanto que é que eu preciso vender para pagar todos aqueles custos fixos da empresa, lá o aluguel, a luz, tudo. Eu preciso ter isso também bem claro. A gente também vai falar disso lá dentro do projeto. E outra coisa também que é importante, a gente precisa ter uma relação de parceria com o nosso banco. O banco, ele é tido, os bancos lucram muito, o banco é o vilão do negócio. Não vou falar que nem que é, nem que não é. Eu tive do outro lado e o que acontece é que realmente ele é vamos dizer, o dono do poder. A gente chega lá precisando de dinheiro, você chega lá para o seu gerente, precisa de um empréstimo, precisa de aumentar o cheque especial. E ele fala com você, beleza, você vai, mas você vai precisar aqui fazer um segurozinho aqui, você vai precisar concentrar toda a sua movimentação. Tudo na vida é relacionamento, a gente sabe disso. A gente, todo mundo tem que ganhar. Então é importante que haja uma parceria realmente, assim, uma transparência dos dois lados, para que os dois lados realmente ganhem, não só o banco. Então, acho que isso precisa ter claro, a gente tem que ter essa consciência de que há realmente uma reciprocidade, e eu vou detalhar isso bem lá no projeto, mas é importante a gente entender que nessa relação com o banco a gente também precisa, vamos dizer, abrir o olho,
Mais ou menos assim. A gente tem que ter o banco como parceiro, não como vilão também. Deixa eu te perguntar, e as empresas de fomento mercantil? Porque, por exemplo, eu recentemente tenho dado consultoria para a Federal Invest e aí eu entrei mais nesse mundo aí dessas empresas de fomento mercantil. E eu vejo que eles privilegiam muito o relacionamento com o cliente, tá? Então, eles são muito mais ágeis do que o banco, eles são muito mais rápidos em resposta, ou seja, eles constroem mais relacionamento mesmo com o cliente. Em contrapartida, muitas vezes, eles têm taxas mais caras, tá? Do que a do banco. Só que eles se valem mais também desse relacionamento de tipo, você chega no banco precisando de dinheiro para hoje, ou então você vai acontecer alguma coisa, você vai perder um grande negócio, vai fazer isso, e o banco não vai ter essa velocidade de resposta. E eles têm essa velocidade de resposta. O que você pode indicar para a gente aí nessa relação? Mantém as duas, foca em uma, faz como? Luiz, eu acredito o seguinte: primeiro, assim como os investimentos, que a gente não coloca tudo num cesto só, a gente divide, assim também deve ser, né, as nossas contas bancárias, a gente pode dividir. Até como essa questão, às vezes, das gavetas, a gente pode até dividir, por exemplo, o nosso investimento do sonho, a gente coloca em uma conta, em um banco, a nossa reserva de futuro a gente coloca em outro banco, quase como se fosse um envelopinho, a gente coloca em bancos diferentes. Mas, com relação ao que escolher, eu acho que depende muito de cada um e da necessidade de cada um. Não dá simplesmente para eu falar assim, não, sempre é os juros mais baixos. A gente também, da mesma forma que quando eu vou comprar uma passagem aérea, eu posso simplesmente, em um momento, precisar que seja mais barato, ou posso ser que eu vou falar, eu não viajo de jeito nenhum, sem ser num comfort, ou de repente vai ser de primeira classe. De primeira classe, exatamente. Meu marido mesmo não adianta. Se eu puser, assim, ele pode vir uma vez por ano, mas ele prefere vir uma vez por ano na primeira classe. Porque, assim, se puser ele na outra, a pressão dele vai nas alturas. Ele precisa dormir, ninguém... É o estresse do voo. E é mais ou menos assim com o banco. Então, assim, vai ter um momento que você vai precisar dessa agilidade. E ter essa opção faz diferença. Mas você tem que ter essa consciência que você vai pagar mais caro por isso. Agora tem que ver realmente, assim, nesse custo-benefício, até que ponto vale esse custo a mais? Até que ponto esse benefício supera esses juros que eu estou pagando a mais? Ter essas cartas coringas são sempre importantes, porque realmente vai chegar um ponto que às vezes você vai precisar de emergência e ele vai te atender. Agora, o que precisa ser avaliado se isso aí não foi muito acima do serviço que ele prestou, e aquilo ali não vai te penalizar no final, na hora que você foi ajustar essas contas aqui e viu que aquilo ali, na verdade, nem valeu a pena, não era para você ter pego mesmo aquele dinheiro. É melhor não ter pego, entendeu? Inviabilizou, de repente, o negócio. Ok. Alguma pergunta, meninas, até agora? Se não oferecer o prêmio, vai ficar tudo calado. Ah, tá vendo? Eu ia falar no final só. Nem no chat. No chat também não tem, não. Tá vendo? Tem ninguém querendo ganhar mentoria financeira. Tá todo mundo guardando dinheiro. Ai, eu tô participando. A Luísa que mais falou. A Luísa está resolvendo todas as questões financeiras dela hoje. Não vai nem precisar da mentoria mais. Eu avisei que eu ia precisar dessa aula. Tá certo. Tá vendo? Tá todo mundo, ó, craque no negócio. Débora disse que não. Ou então tá todo mundo assustado, falando, meu Deus, eu não quero mexer nesse buraco. Sabe aquele negócio como é que é, do ninho de marimbondo, assim, né? Que você não quer mexer, melhor não mexer para não saber o tamanho do problema. Às vezes a gente tem essa visão, mas não adianta, o problema tá lá.
Se a gente não mexer, vai explodir na nossa cara, literalmente. Então, assim, a gente precisa pensar realmente Ó, Débora disse que ela parar. está muito concentrada e que até agora está explicando tudo perfeito, então ela não tem dúvida. Obrigada. Então, tá bom. Agora tem que pôr em prática, meninas. Tem que pôr em prática, não adianta só olhar. Vamos às dicas? Com certeza. Contas bancárias separadas, sempre. Não é por conta da danada da tarifa, porque tem conta gratuita hoje. Então, pelo amor de Deus, conta separada e o cartão de crédito separado também. Porque tem gente que vai falar assim, mas a minha conta jurídica e a física é separada. Mas o cartão de crédito, quando aparece aquela promoção do produto, daquele coisa que eu preciso comprar ali, o cartão me ajuda porque tem o prazo. O cartão de crédito ajuda realmente. Ah, mas eu também não tenho cartão de crédito jurídico. Ok. Então, separa 2 cartões. Tem banco oferecendo cartão de crédito para tudo quanto é lado. Então, assim, eu tenho certeza que quem tem cartão de crédito não tem só um. Na verdade, o ideal é diminuir, pelo menos, né? Não ficar com aqueles 500 cartões, guardar em casa de vez em quando funciona, porque é uma beleza esconder cartão de crédito. De vez em quando a gente precisa fazer isso, faz parte da vida. Mas, separa então, deixa, ó, esse cartão aqui, esse Mastercard aqui eu vou usar só para minha conta física e o Visa eu vou usar só para a conta jurídica. Porque senão vai ficar uma bagunça completa, vai ficar mais difícil ainda você conseguir fazer essa organização. E registrar tudo. E às vezes a gente própria se engana, né, Lu? Porque, por exemplo, a minha contabilidade pediu para eu separar as contas lá desde o comecinho, beleza, separa. Só que aí, digamos, quando eu estou precisando de alguma coisa, o que a pessoa faz? Um Pix da conta jurídica para a conta física. Danada de transferência. E a minha contadora virou para mim e disse assim, olha só, ter a conta separada, isso não significa que você pode sair fazendo Pix para você o tempo todo. Sabe aquela parte do salário? Ela entra no Pix, entendeu? Isso foi o adiantamento do seu salário. Foi triste. Você vai receber menos. Lembra disso. Mas eu sou uma gestora muito boa, entendeu? Aí quando eu vou tirar o meu salário, eu esqueço que eu me adiantei, sabe? Entendi. Uma gestora excelente para mim mesma. Você precisa contratar um gestor de RH para falar que você já pegou seu adiantamento, filha. Exatamente. Mas, gente, já era. Você gastou ele todo. E usando o meu próprio exemplo, né? Que eu não escondo ninguém que eu sou ruim em finanças. A gente faz muito isso, né? A gente arranja um jeitinho de burlar as regras e de se boicotar quando a gente fala de dinheiro. Então, tipo, beleza, tem que separar as contas, vou separar, mas aí eu vou lá e faço um Pix e passo o meu cartão da pessoa física. Fiz o quê? Nada. Eu tô só me enganando, né? Então, eu acho que uma das maiores mudanças comportamentais de finanças que a gente precisa, isso aí, eu me incluo, é o parar de se enganar, né? Aquilo que você falou de, muitas vezes a gente não quer enxergar, não quer mesmo. A gente sabe que tá ruim e a gente não quer enxergar mesmo. Então, eu ainda vou parar, anotar tudo que eu tô gastando, despesinha por despesinha, para ter certeza absoluta que eu tô na merda. Não, eu já sei. Não, deixa lá, assim, eu pelo menos tenho a esperança de que não tô, né? Então, eu acho que, pelo menos para mim, uma das maiores coisas que eu tenho sempre me trabalhado é, tipo, pare de se enganar em relação às finanças. E isso não significa que você está ganhando muito, nem que você está ganhando pouco, porque quanto mais você ganha, mais você gasta também. Isso significa que você não sabe administrar o seu dinheiro, né? Então, a mudança comportamental é muito importante. Sem dúvida. Essa questão do quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, é real, né? Existe um que a gente chama, né, da roda dos ratos, e é mais ou menos isso, porque você realmente está ali correndo, e não, preciso ganhar mais, e aí você vai gastar mais.
Porque a gente vai mudando realmente o nosso estilo de vida ao longo dos anos. Você quer ganhar mais? Você quer trocar seu carro? Porque, pô, não vou andar nesse carrinho aqui. Que imagem que é essa que eu vou passar para os meus clientes? Vou chegar lá nesse carro aqui, não vai nem comprar de mim. A gente sabe que imagem faz diferença, sim, mas será que precisa ser o top do carro? Não pode ser um usado arrumadinho? Cara, Será que eu realmente preciso ter a roupa de grife, aquela bolsa chiquetérrima, só para falar que eu tenho a bolsa Vitor Hugo, entendeu? Tipo assim. Uma vez eu vi uma palestra do fundador daquela franchise em sobrancelha design. E aí ele dizendo que quando ele estava bem no comecinho, tinha, eu acho que uma loja, 2 lojas e tal, e ele estava começando a atrair investidores para o negócio, não sei o que, ele fazia o seguinte, ele tinha um Palio, um Uno, sei lá, e tinha um primo dele que tinha uma BMW. Aí quando ele ia num evento importante, assim, com alguma pessoa de investimento, aí ele pedia a BMW do primo emprestada, mas como se não bastasse, ele parava trancando alguém no estacionamento. Para quê? Para que lá no meio da reunião, alguém entrasse na sala e disse, olha, o dono da BMW está aqui dentro, entendeu? Ah, tô sim, tal. E aí ele saía para tirar a BMW que estava trancando alguém no estacionamento. Então, assim... Quanto ele vendeu a mais por isso? Eu acho isso um pouquinho antiético, porque você está induzindo alguém a erro, tá? De verdade, eu teria vergonha de falar isso numa palestra. Mas que a imagem faz diferença na hora que você está procurando um investidor, você chegar de Uno ou você chegar de BMW, aposto que faz. Mas a gente não precisa comprar uma BMW, a gente pode sempre pedir para o primo. Pelo menos no dia, né? Pode alugar por um dia, né? Pode fazer uma diária aí de uma BMW, sei lá quanto que é, sei lá, 200, 250 reais um dia de uma BMW. Foi investimento. Não foi um curso, foi um investimento. Exatamente. Então, tem muitas alternativas aí também. É o que eu falei ontem para as meninas. Cara, a minha casa é feia. Cara, compra um cenário, custa 300 reais, né? Então, quem impressionar lá chegando de Land Rover, pô, vai lá na Localiza e aluga, né? 200 reais. Então, hoje em dia, o mundo não é fake? O mundo não dá valor para a aparência? Não acha que competência se traduz em aparência? Então, a gente joga o jogo do mundo, mas nem sempre a gente precisa se endividar para isso. Exatamente. Exatamente. Né? E ser criativo faz toda a diferença nessa hora que você falou. Tem jeito para tudo na vida. E aí, realmente, é avaliar até que ponto também. A gente sabe que realmente a imagem é importante, mas avaliar até que ponto, ou até onde eu vou investir nisso, para ver até qual foi a contrapartida. Se realmente a contrapartida valeu a pena, é importante ter essa mensuração, realmente. Olha, A Débora colocou aqui aquela velha história do eu mereço, que a Rô ainda falou. Exatamente. Lucilema, quero dar uma bronca em você, porque você assistiu a aula da Rô, está assistindo a aula da Lucila, mas a mim, eu sou professora, querida, você não assistiu, meu bem. Você tá uma puxada de orelha básica. Nisso. Reparo. Pode postar. Boa. Vai, Lu, não vou mais te interromper, não. Outra coisa importante também é a questão de um horário fixo diário para a gente determinar, para a gente olhar essas contas. Toda vez que a gente fala de hábito, a Rô falou de hábito no primeiro dia, assim, para a gente criar um hábito não é uma coisa simples. Um hábito ele só ocorre realmente com a repetição. E um dia você vai esquecer, outro dia você vai esquecer também. E se lá no 5º dia você continuar esquecendo, aí você vai largar para lá mesmo. Então, assim, isso precisa ser realmente repetitivo até que vire um hábito. É bom que seja na mesma hora, justamente para facilitar isso. Então, estipula, seja lá 20 minutinhos, 30 minutinhos, que horas que é melhor para você separar, para você cuidar das suas contas.
para fazer lá aquela continha ali do que você gastou ali no dia, na semana. O ideal é que seja diário, vai ter um dia que você vai fazer a conciliação. Se não conseguir diário, que seja pelo menos uma vez por semana, mas que você faça aquele registro diário. E aí, uma vez por semana, você consolida tudo, pode ser também. Só que uma vez que você faz diário, se realmente vira um hábito e começa a ficar mais fácil da gente identificar e passa a ser mais natural, mais fácil realmente para a gente gerir isso tudo. Legal. E aqui que eu coloquei algumas dicas aqui de apps que eu falei, assim, o que eu uso, que eu já usei, foi o Guia Bolso. Minhas economias eu comecei a usar, mas assim, são cada um pouquinho diferente, é bom realmente cada uma baixar são esses aplicativos e testar, ver realmente qual que se identifica mais, tem o MoneyWise também. Cada um tem um diferencial, um ponto positivo, negativo, enfim, mas é realmente para que vocês testem e ver se realmente vale a pena. Eu já usei muito o Guia Bolso, hoje eu realmente voltei mesmo para a planilha, porque eu consigo adaptar da minha melhor forma, assim, mas cada um vai ter a sua melhor forma e vai se identificar melhor com isso. Legal. Eu vou colocar aqui também, só para vocês saberem aqui, eu vou colocar lá no grupo também um e-book que eu preparei para ajudar nessa organização, tá? Porque muitas vezes a gente fala dessas gavetas, a gente esquece que conta que a gente entra, e eu preparei esse e-book que eu vou colocar lá no grupo, então, para você pode imprimir ou realmente fazer no seu caderninho, é só para realmente ver o que encaixa em cada um daqueles grupos, daquelas gavetinhas que eu falei mesmo, para você somar. Então, é realmente um resumo da aula de hoje para você praticar, para você fazer realmente em casa, com calma, separar seu tempo e fazer. Quanto que é de moradia, então, quanto que é que você paga ali de aluguel, prestação, condomínio, IPTU, foi colocando todas as contas para facilitar de lembrar, porque a gente esquece mesmo. Então, eu coloquei o máximo que possível para lembrar, para ajudar em cada item. Você vai ir colocando, lá no final, colocar o total. Quanto que é de transporte? Prestação do carro, seguro, IPVA, combustível, quanto que é? Tudo mensal, tá, gente? Soma. Quanto que é de transporte? Quanto que é de alimentação? Supermercado, padaria, feira, iFood. Vai somando. De saúde, tem plano de saúde? Quanto que eu gasto? Farmácia, terapia, plano odontológico? Soma lá também. Educação, escola dos filhos, curso de línguas, educação continuada, material escolar. Cuidados pessoais, roupa, sapato, salão. Fui pondo bem detalhado mesmo. Tem os outros ali, se ele não identificar que se encaixa também, para você somar um a um. Depois você passa aqui para esse resumo. É bom para você ter uma ideia de onde está o seu peso mesmo, se é moradia, se é no transporte, onde é que pesam as contas. E você vai identificar, então, o total primeiro dessas necessidades básicas. Aí a gente vai para aquela segunda parte, daquelas outras despesas de fundo de reserva, investimentos. Quanto que você está gastando nisso aqui? As despesas fantasmas, essencialmente, dificilmente vocês vão saber, mas para o próximo mês, vocês já podem fazer essa mensuração e colocar aqui para ter essa noção. Outros empréstimos bancários, que muitas vezes a gente tem, outros empréstimos ou um cheque especial, isso aqui precisa entrar nessa conta do que é de gasto. Essa é a parte pessoa física, a parte pessoal nossa. Qual que é a nossa necessidade? Quanto que eu preciso? Naquele nosso resumo. Depois a gente vai para a empresa. Aqui, mais uma vez, aqui as despesas, o que é que pode ter lá na empresa, que vocês vão identificando para colocar. Aqui eu não separei por gavetas, porque aqui é realmente um grupo. É só identificar realmente o total das despesas. E aí eu vou para aquele resuminho final. Quanto que eu vendo? Quanto que eu tenho de receitas na empresa? Receitas menos despesas, ou seja, quanto que sobrou? Quanto que sobrou na empresa? A diferença. Que massa, Lu. Muito top. Tá bom? Eu quis fazer assim, porque eu gosto de uma coisa prática e eu sou muito visual. Eu acho que quando faz assim, acho que fica mais fácil a gente marcar, porque senão passa e vou voltar no vídeo, fazer o passo a passo, já esqueci, já lembrei, não lembrei que conta que era, aqui acho que
vocês lembrarem de mim. Então, Espero que seja da forma boa. Se não lembrar, meu Deus do céu, estou devendo horrores. Eu não queria saber disso. E aqui, né, se sobra ou se falta algum dinheiro, é realmente essa necessidade que a gente precisa entender, assim, da onde que a gente vai tirar. Eu acho que com esse e-book, acho que facilita bem essa identificação mesmo né, desse ponto. Eu acho que eu escolhi essa questão desse ponto de partida para trazer aqui para a semana, justamente porque a gente precisa disso, é realmente uma chacoalhada e falar assim, é hoje, vou mudar, mas eu vou mudar para onde, né? Que destino que eu vou, mas como é que está a minha posição hoje? Qual que é o tamanho do meu problema ou da minha solução, de repente? Às vezes eu vou olhar isso tudo e eu vou ficar feliz, porque eu vou achar uma situação muito melhor. Mas a gente precisa ter essa consciência. E lá no projeto, aí a gente vai aprofundar nessas outras partes do fluxo de caixa, do preço, aí outros detalhes que a gente vai mais a fundo. Mas eu quis dar essa base, que é realmente o nosso ponto de partida, porque sem ele a gente não vai para lugar nenhum. maravilhoso. É isso. Amém. Alguma Lua, dúvida? Lua, Diga. deixa eu te falar uma coisa. Já há muito tempo, antes da pandemia, eu já não tinha um consultório próprio, eu já tinha ido para o coworking. Uhum. E aí, para mim, foi fantástico, porque o coworking, ele tem tudo pronto, né? Eu não tenho aquelas despesas que eu teria normalmente com o consultório, e eu pego as horas que me atendem, né? Então, tinha um consultório bacana, eu peguei um coworking que ela tinha toda uma visão, né, para a psicologia, para o coach e tal, então a sala era voltada para isso, então isso era muito legal. E aí, então eu conseguia fazer bem legal, assim, né, o que entrava, né, de paciente, de cliente, e o que eu usava daquilo como empresa, né, para pagar as despesas. Então, dava para fazer uma coisa legal. E eu lembro que quando eu, como profissional liberal, que comecei a fazer cursos e comecei a dar aula e tal, eu tinha que ter uma empresa, né? Porque eu tinha que emitir recibo. Nota fiscal. Recibo, sim. Nota fiscal, nota fiscal. E não era aquele recibo de punho, era nota fiscal, realmente, é nota fiscal. Só que eu dava aula num lugar que não aceitava MEI, era só limitada. Então, isso também eu acho que é uma ótima dica, né, para quem está abrindo empresa. Eu acho que isso é legal pesquisar a diferença, porque o imposto faz toda a diferença. Totalmente, Lu. E aí, uma coisa que eu falo é o seguinte, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente tem que conhecer quem sabe. Exato. Então, assim, tenha realmente um contador de confiança, assim, que vá abrir esse caminho. Você pode, às vezes, que seja lá, pague, né, uma consulta com o contador. Porque, assim, na internet também tem muita informação, mas é importante algo realmente muito direcionado. Falou, ó, meu negócio é esse, meu problema é esse. O que eu faço da vida? Porque realmente há muita diferença, assim. Meu marido é contador, eu sei que tem essas questões todas de tipo de tributação, que você cai num, vai para o outro. Isso faz toda a diferença no negócio. E às vezes... E assim, ter essa consultoria tributária vai fazer muitas vezes diferença realmente no ter resultado ou não. E às vezes é literalmente eu estou rasgando dinheiro por bobeira. Porque eu não tive um não, e gastar dinheiro com imposto é literalmente rasgar dinheiro, né? No Brasil, pelo menos, Exato. E aí... pode falar, Lu. Sim, tá. Eu tive um problema sério com o MEI, porque assim, MEI não precisa de contador, MEI não precisa disso, MEI não precisa daquilo, você paga só um impostinho fixo lá por mês, desde que você tenha um faturamento Y. Tá bom. Lá fui eu abrir o MEI. Acontece que eu coloquei uma atividade e essa atividade ela foi desenquadrada do MEI. E eu não sabia. E eu não sabia como adivinhar, né? O governo não manda um
avisinho, assim. Você foi desenquadrado, querido contribuinte. Teu sócio não avisou, né? Não, meu agiota, porque o governo brasileiro não é sócio. Não. Pode apostar, entendeu? Porque o que ele me cobra é agiotagem. Aí, o que aconteceu? Só de multa, eu paguei 13 mil reais. Nossa! Só de multa. Então, muitas vezes, assim, tomem bastante cuidado, seja qual for o tipo de empresa que você vai abrir, procure uma assessoria contábil realmente eficiente. Não cai Isso, nesse exatamente. E eficiente. MEI não precisa de nada. Precisa sim, tá? O governo só te rouba. Exato. Essa atualização contábil, ela é assim, essas leis e dessa parte fiscal, elas mudam assim, todo dia muda alguma coisa. Pode ser que às vezes para os menores assim essas mudanças não sejam assim tão constantes, mas você precisa ter realmente alguém bom para te assessorar. Precisa, gente, precisa, porque dúvida. Realmente é um pouco que vai sair muito mais caro depois. Sem dúvida. Agora, Lu, eu acho que assim, esse momento, né, de pandemia, eu acho que a percepção que eu tenho é o melhor momento para se começar a acertar essa questão financeira. Porque eu sei que muita gente não teve o fluxo de entrada, né? Tem fluxo de saída e está no buraco. Mas se olhar hoje para isso, eu acho que é uma boa alternativa nesse momento. Eu diminuí na pandemia dentro de casa, eu diminuí drasticamente meu gasto, né? Então, assim, não comprei roupa, não comprei sapato, não comprei bolsa, não comprei biju, não comprei maquiagem. E é tudo que a gente faz, vai para shopping, começa, né? Não fui para shopping. Então, caiu drasticamente. Eu sei que eu vou ter que me preparar para depois repor tudo, porque o sapato está mofado, a roupa está mofada. A gente, o corretivo eu espremo até, né? Porque ainda dá. Até dá. Então, assim, eu sei que depois eu vou ter que fazer uma reposição, mas eu acho que essa queda de despesa é um momento exato para, de repente, ter uma organização financeira, né? Sim. Eu acho que, de repente, o pessoal deu talvez uma vacilada maior aí com o pé na jaca de iFood, de supermercado, né? Deu meio que uma compensada de outras compras que não faziam, mas eu acho que ainda assim deve ter sido aquém do que era, né? Então, acho que talvez seja um bom momento mesmo de olhar para a coisa que se desenhou, né, nesse cenário e fazer mesmo uma olhada e falar, cara, vamos lá, vou partir do zero aqui, então o que eu vou fazer? Né? E acho que aí entram duas coisas, Rô. Primeiro, assim, reduzir muito, mas eu consigo guardar? Será exato. que essa reversão aí, você viu que caiu muito, mas você conseguiu reverter isso em investimento? Ou você transformou isso em alguma coisa? Ou assim, literal, para onde que foi? Você sabe que diminuiu, mas ele foi compensado, igual você falou, foi para o iFood? Para onde é que foi? Para onde é que foi esse fluxo? E uma outra questão é que é a hora realmente que a gente avalia essa questão de prioridades. Assim. O que é realmente prioridade para mim? Assim, é realmente eu gastar horrores lá com a roupa? Ou será que hoje a gente tem a consciência que a gente precisa de muito menos para viver? Eu acho que isso acho que foi meio que um choque de realidade para mim. Acho que o olhar para dentro de si, acho que veio muito isso dessa questão do que a gente realmente precisa, o que é prioridade. Acho que a gente começa a questionar muito mais, né, dessa questão, porque acho que vem o valor da vida que teve embutido nessa questão toda da pandemia, e a gente começa a questionar muito mais o valor das coisas fúteis que a gente muitas vezes compra, mas mais do que isso, acho que é esse momento realmente de parar e avaliar o que é prioridade, qual que vai ser meu futuro, pensar também, né, em termos de aprendizado, que a gente precisa ter aprendido que, né, ninguém imaginava a pandemia, mas que
coisas loucas acontecem e eu preciso ter reservas financeiras. E, sem dúvida. Acho que é por aí. É isso, que maravilha, hein? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certinho? Então, meninas, todo mundo pronto para fazer conta? Não? É. Bom, hoje a gente encerra aqui a Semana da Empreendedora. Vamos lançar segunda-feira a venda do projeto Mulheres Foda. E vem com tudo isso que a gente apresentou na Semana da Empreendedora, só que com muito mais profundidade, tá? Então, chegou a hora de você ser a empreendedora que você realmente queria ser, né? Ou tirar os seus sonhos do papel, ou aperfeiçoar os seus sonhos que já estão em prática. Então, a gente vai fazer um curso muito legal para que realmente o negócio de vocês deem certo. E isso é muito importante para a gente. Então, muito obrigada a todos vocês. Segunda-feira a gente vai iniciar as vendas, mas até lá tem surpresa, tem conteúdo, tem live, tem muita coisa ainda até segunda-feira, quando a gente inicia a venda do projeto. Beleza, meninas? Meninas, só antes de terminar, eu vou colocar então lá no grupo essa planilhazinha lá para vocês se organizarem. E eu quero saber resultado. Quem conseguir fazer, e vocês não vão precisar me falar valor, é claro, mas quem conseguir fazer aí até segunda-feira e me der essa posição aí, não vou falar o primeiro que se posicionar, porque senão vocês vão correr e vão fazer de qualquer jeito. A função não é fazer de qualquer jeito, a função é fazer bem feito. Então, quem realmente der lá um depoimento, gente, dentro lá do grupo, depois falar se isso funcionou, se não funcionou, de acordo com essa resposta de vocês, como é que foi aí, vai ganhar uma hora de mentoria comigo, tá bom? Uau! A gente coloca lá. Ou correr. Não é para correr, por favor. Obrigada, Débora. Olha, a Débora dizendo Obrigada, que a gente meninas. é incrível. Obrigada. Olha, Débora, deixa eu te falar um segredo. A gente só vê no outro aquilo que tem na gente. Oh. Linda. Obrigada, querida. Beijo, meninas. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.